O livro de Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, é uma obra fundamental que narra a origem do mundo, da humanidade e do povo de Israel. Ele está dividido em 50 capítulos e abrange desde a criação do universo até a morte de José no Egito. O livro pode ser dividido em duas grandes seções. A primeira fala da história primitiva, que vai do capítulo 1 ao 11, e a segunda nos remete à história dos patriarcas, que compreende os capítulos 12 até os 50. Nessa primeira sessão, denominada História Primitiva, nós vamos ver os principais fatos que ocorreram nos capítulos 1 a 11. Então, vamos ao conteúdo? Bem, os capítulos 1 e 2 começam com a narrativa da criação. Em Gênesis 1, Deus cria o universo em 6 dias, começando pela luz e culminando com a criação do ser humano, feito à sua imagem e semelhança. No 7º dia, Deus descansa, estabelecendo esse dia como um dia de repouso. Já o capítulo 2 nos oferece uma visão mais detalhada da criação do homem e da mulher, Adão e Eva, e do jardim do Éden, onde esse casal foi colocado para viver. Na sequência, o capítulo 3 chama atenção para a tentação e a queda de Adão e Eva. A serpente, que representa Satanás, engana Eva, levando a comer do fruto proibido da árvore do conhecimento do bem e do mal. Lembrando que não há nenhum registro na Bíblia de que esse fruto seja a maçã, viu, povo de Deus? Adão também, então, come desse fruto e, como consequência, o pecado e a morte entram no mundo. Deus, então, expulsa esse casal do Éden, mas promete a futura redenção através da descendência da mulher que esmagaria a cabeça da serpente. Aqui, nós entendemos que o Senhor está apontando para Jesus Cristo. Já o capítulo 4 conta a história dos filhos de Adão e Eva, Caim e Abel. Caim, então, movido por ciúmes, mata seu irmão Abel, depois que Deus aceita a oferta de Abel, mas rejeita a sua oferta. Como punição, Caim, então, é condenado por Deus a vagar pela terra como um errante. Os capítulos 5 e 6 vão trazer já destaque às genealogias e a corrupção da humanidade. Assim sendo, o capítulo 5 vai traçar a genealogia de Adão até Noé, destacando a longevidade dos primeiros patriarcas. Então, nós podemos observar Adão vivendo até os 130 anos e Noé até os 950, muitos anos de vida, né, irmãos? Ô, glória! Já o capítulo 6, ele descreve a crescente corrupção da humanidade, que leva Deus a lamentar ter criado o homem. Nesse ponto, Noé é apresentado como um homem justo, escolhido por Deus para sobreviver ao iminente julgamento. Nos capítulos 6 ao 9, Deus decide, então, destruir a humanidade corrupta com um dilúvio, mas ordena que Noé construa uma arca para salvar sua família e um par de cada espécie de animal. O dilúvio dura, então, 40 dias e 40 noites, submergindo a terra. Aí, passado o dilúvio, Noé oferece um sacrifício a Deus, que estabelece uma aliança com ele, prometendo nunca mais destruir a terra com água. O arco-íris é dado como um sinal dessa aliança. E que sinal lindo, né, irmãos? É lindo a gente ver um arco-íris no céu. O capítulo 10, ele oferece uma genealogia dos descendentes de Noé, traçando as origens das nações que se espalharam pela terra após o dilúvio. Já o capítulo 11, ele vai narrar a construção da Torre de Babel, onde a humanidade, ainda unida por uma única língua, tenta construir uma torre que alcance os céus. Que pretensão, né? A Bíblia, nesse capítulo, relata que falavam eles: vamos construir uma cidade com uma torre altíssima, que chegue até os céus. Dessa forma, nosso nome será honrado por todos e jamais seremos dispersos pela face da terra. Pretensiosos. Deus então confunde as línguas, fazendo com que as pessoas se dispersem por toda a terra e assim interrompe aquela construção. Vamos partir agora para a segunda sessão. Nessa segunda sessão, denominada História dos Patriarcas, nós vamos ver os principais fatos que ocorreram com os patriarcas nos capítulos 12 até os 50. Vamos lá, então? Então, os capítulos 12 ao 25 vão falar sobre o patriarca Abraão.
A partir do capítulo 12, a narrativa foca nele, a quem Deus chama para deixar sua terra natal e ir para Canaã. Deus então faz uma aliança com Abraão, prometendo-lhe descendência numerosa e a terra de Canaã como herança. Abraão é testado por Deus quando é chamado a sacrificar seu filho Isaque, mas Deus provê um cordeiro como substituto. A história de Abraão também inclui o nascimento de Ismael, seu filho com Agar, e a destruição de Sodoma e Gomorra. Nos capítulos 25 e 26, o protagonista é Isaque. Após a morte de Abraão, a história segue com seu filho Isaque, que se casa com Rebeca. Isaque enfrenta desafios semelhantes aos de seu pai, como os conflitos com os filisteus sobre os poços de água. Rebeca então dá luz a gêmeos, Esaú e Jacó, dos quais o mais novo, Jacó, se tornará o herdeiro da promessa divina. Os capítulos 27 ao 36 já contam a história de Jacó, que obtém a bênção de seu pai Isaque através de engano. Daí ele foge para a casa do seu tio Labão para escapar da ira de Esaú, seu irmão. Durante a sua estadia, ele se casa com Leia, ou em algumas traduções bíblicas, Lia, e com Raquel. Com elas, eles têm filhos que se tornarão os patriarcas das tribos de Israel. Com Lia, Jacó tem 7 filhos: Rúben, Simeão, Levi, Judá, Issacar, Zebulon e Diná, a única menina. Com Raquel, 2 filhos, José e Benjamim. Com Bila, serva de Raquel, Jacó tem 2 filhos, Dan e Naphtali. E por fim, com Zilpa, serva de Lia, ele tem 2 filhos, Gade e Aser. Expressivamente no capítulo 32, Jacó também tem uma experiência transformadora ao lutar com o anjo e receber um novo nome, Israel, que significa aquele que lutou com Deus. Jacó eventualmente retorna a Canaã e se reconcilia com Esaú. Os capítulos finais, do 37 ao 50, se configuram como uma última parte do Gênesis e trazem ao protagonismo a história de José, o filho favorito de Jacó. José é vendido como escravo por seus irmãos invejosos e acaba no Egito, onde, através de uma série de eventos providenciais, se torna o segundo no comando após o faraó, ou seja, ele se torna o governador do Egito. Durante uma grande fome, os irmãos de José vêm ao Egito em busca de alimento e, após várias provas, José revela sua identidade e os perdoa. Jacó e toda a sua família se mudam para o Egito, onde prosperam. O livro termina com a morte de Jacó e de José, com José expressando sua fé de que Deus um dia traria os israelitas de volta à terra prometida. O livro de Gênesis nos traz, dentre muitos outros, irmãos, 4 pontos principais de aprendizado. O primeiro, Gênesis enfatiza que Deus é o Criador soberano que estabelece a ordem no universo e na vida humana. O segundo, o livro nos mostra as consequências do pecado, começando com a queda de Adão e Eva e culminando na corrupção generalizada antes do dilúvio. Terceira lição, Deus faz promessas e alianças com figuras-chave como Noé, Abraão, Isaque e Jacó, estabelecendo um relacionamento especial com seus descendentes. E quarto, a história de José exemplifica a providência de Deus, mostrando como ele usa até mesmo as más ações humanas para cumprir os seus propósitos. Gênesis é uma narrativa rica e complexa que serve como alicerce para toda a Bíblia e para toda a humanidade, estabelecendo os temas de criação, queda, redenção e aliança que serão desenvolvidos ao longo das Escrituras. Deus vos abençoe.